Requerimento número 199/2013. Fomos procurados por frequentadores do Projeto Guri, os quais relatam que recebiam passe escolar até o final do ano passado, o que não ocorre mais. Exposto isto, requeiro ao plenário, na forma regimental, seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que nos esclareça o que segue. 1. Procede a informação supra? 2. Se positivo, por que cessou o fornecimento de passe? 3. Será restabelecido o auxílio? Quando? Gabinete do vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento 199/2013 do vereador Alexandre. Com a palavra, vereador Alexandre, 5 minutos. Eu fui procurado, até porque, certo que eu estou entrando num departamento que é do professor Giovanni, que ele que atende essa turma e tal, mas eles estão, acho que até precisando que resolva isso, porque eles necessitam disso para estar vindo participar do projeto. Então, eu queria que o vereador também me ajudasse, que antes de responder o requerimento, que fosse tomada uma ação para que esse pessoal pudesse estar vindo mais tranquilamente participar dos projetos. É isso que eu peço, e peço a aprovação dos demais companheiros. É isso que eu peço para o professor Giovanni, vereador professor Giovanni, para que ajude eu a resolver antes dos 15 dias e que não chegue aqui prejudicado as respostas. É isso que eu peço para o plenário, para aprovar esse requerimento. Continua a discussão, requerimento 199/2013, vereador Alexandre. Com a palavra, vereador Giovanni, por 5 minutos. Então, eu já tenho ciência desse problema. O que ocorreu foi um excesso de zelo pela questão aí de como a prefeitura compra, né, o passe que esse pessoal do Projeto Guri recebe. Ocorre que somente uma empresa fornecedora e alguém na preocupação de ter um processo licitatório abriu para que houvesse, né, mais empresas, enfim, e na verdade somente uma empresa que fornece isso. Então já foi verificado isso e tem um pessoal já fazendo o possível para que isso seja sanado com a máxima urgência, para que o pessoal do Projeto Guri não fique sem esse passe escolar. Pois não. Uma parte, vereador Elinho, por 1 minuto. Mais uma vez, o senhor está dando a desculpa do zelo pela administração. A gente sabe que não foi isso. Foi falta de conhecimento pelas pessoas que tomaram a atitude de não ser do município e não ter essa informação que tem uma única empresa que faz transporte, que tinha um contrato em vigência novamente. Então, a gente sabe o que aconteceu. Foi falta de conhecimento, falta de diálogo, e não foi falta de excesso de zelo, não. Foi falta de competência, de conhecimento, por as pessoas não morarem na cidade, não saber que existe uma única empresa que faz transporte. Essas são minhas palavras. Eu respeito, é uma questão de ponto de vista que o senhor pode ter, né? Mas eu entendo e me foi passado essa explicação de que a pessoa que está responsável, ela, com medo de errar e realmente não sabendo de que é uma única empresa que pode prestar esse serviço, é que ela determinou que se abrisse essa licitação para que viessem outras empresas. Se ela tivesse consciência, eu acredito que isso não teria ocorrido. Só essas minhas palavras, presidente. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 199/2013 do vereador Alexandre. Em discussão. Nenhum vereador querendo mais fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Quero anunciar aqui a presença do ex-vereador e ex-presidente desta casa, o vereador Pedrina, o qual convido queira fazer parte aqui da tribuna de honra, vereador.
Requerimento número 200/2013. A concessionária Saneágua cobra taxa pela emissão da segunda via da fatura de serviços, o que, com toda certeza, encontra respaldo no contrato da exploração do serviço. Ocorre, porém, que, com os recursos tecnológicos atuais, é possível o fornecimento gratuito do serviço de segunda via, pois o prestador do serviço não tem despesa alguma para disponibilizar a informação em seu site eletrônico. Prova disso é de que as empresas que operam telefonia fixa e celular, energia elétrica e demais contas de consumo chegam até mesmo a enviar os dados via SMS e e-mail, economizando na emissão das contas mensais. Assim sendo abusiva a cobrança a tal título. Exposto isso, requeiro ao plenário, na forma regimental, seja oficiado ao chefe do Executivo para que nos esclareça o que segue. 1. A Prefeitura pretende contactar a concessionária Saneágua no sentido de alterar o contrato de concessão, contemplando o fornecimento eletrônico gratuito de segunda via da fatura de consumo? 2. Se positivo, quando isso será feito? 3. Se negativo, 1. Por quê? Gabinete do vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento número 200/2013, do vereador Alexandre Peixinho. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alexandre, 5 minutos. Mais uma vez, a empresa Saneáguas, fui procurado posteriormente os da Valetas, e aí a pessoa me informou, eu não tenho como confirmar, mas parece que é R$3 a segunda via de conta. Você vai lá pedir, parece que custa R$3. E uma conta de R$30, R$40, dá quase 10%. Veja o absurdo disso daí. Então, é isso que é tão simples hoje a gente discutir e acessar um site. Fica mais barato você pagar para a pessoa R$1 e ela tirar a segunda via para você, do que você ir na empresa e pagar R$3 na próxima fatura, quase 10%, fica quase com uma multa de 10%, para poder você ir pagar eles ainda. Você quer um papel para ir pagar eles e ainda custa R$3 para você. Veja o absurdo que nós chegamos, entendeu? Então é essa o direcionamento do meu requerimento, para que a gente esteja sentando com a empresa e, entendeu? Tinha que ser de graça e de repente atrasado mandar na sua casa 2 vezes a mesma conta, que é para ver se você paga logo ela e não você tem que pedir, pelo amor de Deus, e pagar R$3 para pagar eles ainda. É que nem o banco, né? Volta ao banco. Você é maltratado, explorado e ainda você não tem condições porque você precisa do serviço bancário. Então, é isso daí que a gente tem que fazer. Eu acho que eu peço o apoio dos nobres pares para que aprove o meu requerimento e também ajude a questionar o prefeito para que a gente esteja fazendo a empresa melhorar esse trabalho. É só isso, minha palavra. Continua a discussão, requerimento número 200/2013, do vereador Alexandre. Em discussão, nenhum vereador querendo mais fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Peço à secretária que faça a leitura das indicações. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Queria pedir a suspensão da leitura das indicações. Consulto os senhores vereadores se estejam todos de acordo. A suspensão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Gostaria que fosse das minhas indicações, por favor, porque algumas pessoas acompanham pela internet e acabam não ficando sabendo que a gente está fazendo o nosso trabalho aqui nessa casa. Desculpe, professor, nada contra. Tá? Continua a discussão se dos demais vereadores estão de acordo que leia só uma parte de indicação ou não. Gostaria que lesse a do vereador Quioche também. Se for ler todas... Que seja lido todas, senhor presidente. Peço à senhora secretária que faça a leitura das indicações, por favor. Indicação número 474/2013. Acho que não está ligado.
Indico ao chefe do Executivo que tome as providências necessárias para que sejam executados os serviços de capinação e retirada de entulhos na área situada no fim da Rua 13, no bairro Jardim Vitória. Vereador Rodrigues. Som. Indicação número 475. Indico ao chefe do Executivo que tome as providências necessárias para que sejam executados os serviços de poda de árvores e limpeza das calçadas da Rua Francisco Arena, na Vila Granada. Vereador Rodrigues. Indicação número 476. Indico ao chefe do Executivo que tome as providências necessárias junto à Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL, para que esta coloque um bico de luz na altura do número 26 da Rua Francisco Arena, na Vila Granada. Vereador Rodrigues. Indicação número 477. Indico ao chefe do Executivo que tome as providências necessárias para executar os seguintes serviços no bairro Jardim Vitória. 1. Operação tapa-buracos nas ruas Luiz de Almeida, Orion Viário, João Carneiro de Campos, Francisco Caramante e Ana de Moraes. E 2. Colocação de lombadas nas ruas Orion Viário, João Carneiro de Campos e Mário dos Santos Bernardes, pois por essas ruas passam os ônibus, quase sempre em alta velocidade, de acordo com informações obtidas junto aos moradores. Vereador Rodrigues. Indicação número 478. Indico ao chefe do Executivo e ao setor competente a limpeza dos acostamentos para a circulação de pedestres com segurança das estradas vicinais do município, justificando que a falta de acostamentos obriga os pedestres a utilizarem as faixas de rolamentos, tornando-se alvos de atropelamentos e acidentes. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Indicação número 479. Indico ao chefe do Executivo que determine ao setor competente o fechamento de buracos ao longo da avenida Ori de Gemente, no bairro Oriental, justificando que os buracos existentes foram deixados pela operação recente e continua propiciando riscos de acidente. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Indicação número 480. Nos termos regimentais, indico ao chefe do Executivo que determine ao setor competente a recuperação das calçadas das ruas da cidade, justificando que as calçadas encontram-se quebradas, trechos irregulares, calçadas com degraus e obstáculos ou até mesmo trechos sem as devidas calçadas que se tornam alvos de acidentes aos transeuntes e completamente intransitáveis aos cadeirantes e carrinhos de bebês. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Indicação número 481. Indico ao senhor prefeito seja solicitado à CPFL, Companhia Piratininga de Força e Luz, a colocação de iluminação pública em 5 postes existentes no trecho final da Rua Mário dos Santos Bernardo, Jardim Vitória. Vereadora Deia. Indicação número 484. Indico ao chefe do Executivo que determine ao setor competente o fechamento de buracos na Rua 7, no bairro Chácara Flora. Vereador Vitório Júnior. Indicação número 483. Indico ao chefe do Executivo que determine ao setor competente o fechamento de buracos na Rua Catarina Mercado Cômodo, próximo à EMEI Professora Malviane de Cássia Aguiar, no bairro Nova Esperança. Vereador Vitório Júnior. Indico ao chefe do Executivo que tome as providências necessárias para dotar de iluminação pública a estrada do loteamento chinês até a penitenciária do bairro Cristal, percorrendo a estrada principal, visando atender a reivindicação dos moradores do referido bairro. Vereador Beto Juarez. Indico ao chefe do Executivo que tome as providências necessárias para dotar de iluminação pública a Rua dos Bosques, Vale da Esperança, próximo ao Bar do Toninho, referência unidade UC 3125/9, Serim, visando atender a reivindicação dos moradores do referido bairro. Vereador Beto Juarez.